Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 18, versículos de 12 a 18. Eu vou juntar aqui dois subtítulos, tá? Porque esse aqui é muito curtinho, eu vou fazer um vídeo só para os dois. Jesus é levado a Anás e Pedro nega Jesus pela primeira vez. No texto anterior, nós vimos que Jesus foi preso, né, no Monte das Oliveiras, e agora a gente vai continuar a leitura. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, se você encontrou a gente agora por este vídeo, eu gostaria de sugerir que você estude a Bíblia, sempre os livros da Bíblia inteiros, do capítulo 1 até o último capítulo, para você entender bem o contexto. Sendo assim, eu sempre sugiro aqui para vocês que você vá lá no canal, na aba Playlists, veja lá quais livros nós já temos gravados, escolhe um livro, aqui no caso a gente está no livro de João, né? Então vá no livro de João e veja os vídeos na ordem da playlist. Dá um play aí na playlist, porque ela vai te apresentar os vídeos na ordem certinha do livro. E aí você estuda tudo na ordem para você entender exatamente o contexto de cada história. E se você já está acompanhando aqui dessa maneira, vamos dando andamento aí ao nosso estudo. Versículo 12 do capítulo 18. Assim, o destacamento de soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Destacamento de soldados está se referindo ao pelotão, sei lá, ao exército romano, governo aqui, tá? Ao Estado. Né? O destacamento com o seu comandante, também romano, e os guardas dos judeus. Os guardas dos judeus eram os guardas do templo. Eles trabalhavam para os saduceus, os fariseus, eles trabalhavam para o templo. O texto deixa claro aqui pra gente que quem prendeu Jesus foram o Estado e o clero contra Cristo, certo? Amarraram-no, olha só, vai vendo. Jesus não ofereceu resistência nenhuma, a gente viu isso no vídeo anterior. Ele se entrega e ainda pede para poupar os discípulos. Fala, eu tô aqui, pode me levar. Ele se entrega, ele não oferece resistência e ainda assim ele foi amarrado. Aqui a gente vai começar a ver, e é triste, né? A perversidade dos homens. Homens que são guiados por Satanás sempre serão perversos. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Então vamos lá. O sumo sacerdote no templo, ele trocava, né? De ano em ano mudava o sumo sacerdote. Neste ano, o sumo sacerdote era Caifás. Agora eu faço uma pergunta. Se ele era o sumo sacerdote, por que Jesus foi levado a Anás? A gente pode notar que existe uma relação aqui de poder, né? Caifás era o sumo sacerdote, mas as pessoas respondiam a Anás. Quem mandava era Anás. E aí a gente pode pensar até em, de repente, um casamento aqui, por parte de Caifás, que tenha sido por interesse, né? Mas enfim, isso é só especulação. Vamos continuar o que está no texto, porque a gente sempre tem que se apegar ao que está no texto. A gente até pode fazer especulações, mas o que vale é o que está escrito, e só. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. A gente viu isso aqui, numa discussão ali, se prendia Jesus, se não prendia, em que Gamaliel diz, ó, gente, já tiveram outros que se levantaram como Messias, foram mortos e os seus discípulos se dispersaram. Então, assim, se esse daí também não for o Messias, né? Se esse Jesus não for o Messias, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão ser dispersados, deixa o cara em paz. E aí Caifás fala, não, é interessante que ele morra, porque aí ele morre para salvar o povo. A gente vai sacrificar um antes que ele faça todo o povo se perder. E o texto diz pra gente que
Caifás, sem saber, estava profetizando sobre quem realmente era Jesus, um que ia morrer para salvar o povo, mas de uma maneira diferente do que ele tinha entendido, né? Até disso que ele está falando, Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Eu fui ler nesses outros textos aqui, né? Eu expliquei isso no último vídeo. Quando você tem um subtítulo e outros endereços aqui embaixo, ele já está te dizendo outros livros que contam essa mesma história. Então, eu fui lá em Mateus 26, 69 a 70, Marcos 14, 66 a 68, Lucas 22, 54 a 57. Nenhum deles traz essa explicação aqui, que tinha outro discípulo com Pedro. O único que traz essa explicação é João. E aí eu fui pesquisar na internet e dizem que este outro discípulo aqui é o próprio João. Então, em outras partes do Evangelho de João, ele fala de si como outro discípulo, ele não diz eu estava, eu, ele sempre cita assim, outro discípulo. E outra coisa que leva a crer que era João é porque é o único que narra isso, então se ele sabe disso é porque provavelmente ele estava ali. Outra coisa também que faz sentido, né, ser João, João foi o único que ficou com Jesus até o fim. Quando Jesus é crucificado, estão lá as mulheres, né, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, um monte de Maria, e João. Todos os outros 10 fugiram. Então também é algo que pode nos levar a crer que esse outro discípulo aqui é o próprio João que está narrando a história. Então olha o que ele vai nos dizer, que esse outro discípulo aqui que estava com Pedro, por ser conhecido do sumo sacerdote, ou seja, João tinha acesso ao sumo sacerdote, ou por parentesco, ou por amizade, por vizinho, enfim, ele era conhecido de Caifás. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, ou seja, ele conseguiu ter acesso à casa de Caifás. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta, ou seja, eles estavam entrando na casa de Caifás. João, por ter um conhecimento mais pessoal do sumo sacerdote, teve a entrada dele liberada, ele foi mais para dentro, né, com Jesus, e Pedro ficou para fora. Pedro não teve a sua entrada autorizada, tá? É isso que ele tá narrando aqui pra gente. O outro discípulo, que aqui a gente entende que é João, né, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou. Falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Em outra tradução fala porteira, né? Da pessoa que controlava a entrada e saída. Então, João entrou na frente junto com Jesus e mais todo aquele pessoal que estava prendendo Jesus, aquela confusão, porque ele tinha acesso. Lá dentro, ele fala com a moça responsável pela porta e ela autoriza Pedro a entrar. Só o livro de João narra isso. Por isso, a gente entende que esse outro discípulo era o próprio João. Ela, então, perguntou a Pedro, e aqui é outra coisa, os textos não dizem que quem questiona Pedro era uma porteira, os textos dizem que era uma criada. Aqui ele já está falando que é a porteira, né, que estava cuidando ali da porta. Ela, então, perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ela reconheceu Pedro. Ele respondeu, não sou. Ficou com medo, né? A situação era tensa, muito perigo. Ficou com medo. Fazia frio. E os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Vamos lembrar, isso aqui é o pátio da casa. Como que são as construções nesses lugares muito quentes, né? Em geral, eu não entendo de construção israelita de 2000 anos atrás. Mas, em geral, essas casas pro verão, né, em lugares muito quentes, elas têm esse formato aqui, elas são quadradas, e aí elas têm um pátio interno, assim, um pátio central. Se você pesquisar no Google, casa marroquina, você vai ver isso. No Marrocos, quase todas as casas são assim, pelo menos as antigas, né, não sei as de hoje. Então, a casa, ela é em volta de um pátio central. Isso aqui faz a circulação de ar, deixa a casa mais fresca. Então, aqui é um pátio a céu aberto, né? Aqui chove, aqui é o ar livre. E a casa aqui vai a entradinha, a porta, enfim. Aqui a pessoa mora. Então, eles estavam neste pátio. E fizeram uma fogueira porque estava frio. Era um lugar aberto, estava dentro da casa de Caifás, porém, num lugar a céu aberto, tá? Então, voltando aqui. Fazia frio.
Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então, Pedro colou ali do lado dos caras. Aqui em São Paulo, a gente chama isso de meter a migué. Não sei aí no seu estado qual é o nome que vocês dão, mas Pedro meteu a miguezona, fingiu que estava lá de curioso, que não sabia o que estava acontecendo, e assim ele ficava de olho para ver o que ia acontecer com Jesus. Então, Pedro e João estão dentro da casa de Caifás, no pátio. A reunião era dentro lá da casa, eles não tinham acesso, mas eles estavam ali do lado de fora, esperando para saber o que aconteceria com Jesus. Eu tenho usado bastante essa Bíblia aqui nos vídeos novos e vou continuar usando porque ela foi uma excelente aquisição. Ela chama Bíblia com Texto. Aqui nesse caso ela tem o Evangelho e livro de Atos, mas você encontra o Novo Testamento inteiro, tá? E você compra como preferir. E ela traz comentários não, ela traz outros versículos de outros livros que tratam do mesmo assunto que a gente está lendo. Então, nós estamos aqui no capítulo 18, né? O que está em preto é o texto que a gente leu. E em vermelho aqui é um apontamento com o endereço bíblico de outro lugar na Bíblia que trata desse assunto que você está lendo. Então, olha aqui o que ele nos conta, né? Sobre o versículo 13, quando levam Jesus a Anás, pois era sobre de Caifás. Aí aqui, no livro de Lucas, capítulo 3, 2, ele cita aqui, ó. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. Meu pastor pregou sobre isso há um tempo atrás e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha que loucura. Isso aqui mostra o quanto o povo estava corrompido. A gente lendo aqui o versículo não tem muita noção. Mas quando você entende como que funcionava, foi isso que o meu pastor explicou. O sumo sacerdote, ele tinha que vir da linhagem de Arão. Era uma pessoa só. Tava tudo tão errado, tava tudo tão bagunçado, que eles tinham 2 sumos sacerdotes. Isso nunca existiu. Antes desse período, né, tem um silêncio de 400 anos na Bíblia, entre o livro de Malaquias e os Evangelhos. Nesses 400 anos, alguma coisa que deu tão errado, que até 2 sumos sacerdotes eram aceitos. Tava tudo errado. E aí o meu pastor fez outro apontamento que eu também nunca tinha me dado conta. O texto diz que quando Zacarias, o pai de João Batista, né, é visitado pelo anjo, o anjo diz que a esposa dele vai engravidar, o texto explica que Zacarias era descendente de Arão, assim como a sua esposa. E Zacarias era sumo sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote sempre vinha da mesma linhagem. Quem deveria ser sumo sacerdote neste tempo era João Batista. E João Batista estava lá no deserto pregando. Esses caras aqui, a gente não sabe como, conseguiram fazer essa calamidade aqui, 2 sumos sacerdotes. Então a gente consegue neste texto, se conhecendo um pouquinho do Antigo Testamento, notar o tamanho do abismo em que se encontravam os líderes religiosos dessa época. Aqui, ó, nessa palavra de Lucas também, em Atos 4, de 5 a 6, olha só. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres, ou seja, o conselho dos manda-chuvas, né, da lei, se reuniu em Jerusalém. Aqui já é Atos, Jesus já ressuscitou, tá? É livro de Atos. Estavam ali Anás, o sogro de Caifás, o sumo sacerdote e também Caifás. Note que Anás é tratado como sumo sacerdote sempre, mesmo no período em que Caifás é sumo sacerdote. João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote, ou seja, a família do sumo sacerdote, né, a família de Anás, mandava e desmandava em Jerusalém. A gente vê aqui um complô político e de poder muito forte. E aqui, eu vou fazer rapidinho para o vídeo não ficar muito comprido, mas ele tem o texto que eu tinha comentado, tá vendo? Aqui depois do versículo 14, aqui ó, palavras de João e de Caifás, em João 11, 49 e 50, então agora você já sabe o endereço. Se quiser ver esse texto aqui que eu já gravei, procura aqui no canal João 11, 49.
Caifás, o sumo sacerdote aquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Aqui era uma reunião para decidir se prendia Jesus, se matava Jesus, o que fazia. Aí o texto fala que estava meio a meio, assim, tinha gente defendendo Jesus, tinha gente querendo condenar Jesus. Isso aqui que ele vai falar é que é importante, ó. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo em vez de a nação inteira ser destruída? Porque ele está dizendo que Jesus era tão nocivo, que ele ia trazer tão mal pro povo, né? Que ele ia trazer rebelião, que ele era um rebelde, que ele traria problemas, que era melhor ele morrer para salvar todo o povo. Então, usando o argumento errado, né? Querendo matar Jesus, Caifás profetiza algo que ele tinha razão. Jesus, de fato, ia morrer para salvar todo o povo, mas não da maneira maldosa e destrutiva que Caifás enxergava. A lição para mim, neste texto, para o dia de hoje, eu sempre digo no dia de hoje, porque a Bíblia é infinita. Se você voltar nesse texto amanhã, Deus vai te ensinar e vai fazer saltar aos seus olhos outras coisas. Para hoje, o ensinamento que eu tiro é o que está na entrelinha. Que eu falei, essas coisas que só o meu pastor que fez teologia para me esclarecer esse tipo de coisa, que eu jamais conseguiria enxergar isso, porque ele entendia de todo o processo, né, da nomeação, de como funcionava o templo, os levitas e tudo mais. Então hoje eu quero deixar aqui esse convite para que você leia as escrituras todos os dias. Porque o meu pastor identificou isso aqui, ou enfim, quem ensinou ele identificou isso aqui? Porque a pessoa lia a Bíblia. Porque ele foi lá em Levíticos, em Deuteronômio, em Números, que são livros que a gente acha chatos, porque tem muitas regras. Mas ali, se está na Bíblia, é importante. Traz muitas informações para a gente entender o contexto aqui do período de Jesus. Principalmente os cargos, né? As regras, as normas e tudo mais. Então, para hoje, eu quero que você entenda que nas entrelinhas da Bíblia tem muita coisa que a gente pode estudar. A Bíblia é infinita. E é a palavra do Senhor, a verdade, ela é pão, é alimento para nossa alma, é luz que ilumina os nossos pés. Comprometa-se em ler e conhecer mais a palavra do Senhor todos os dias. Você só tem a ganhar. É benefício para você e para mais ninguém. Que Deus te abençoe.